Bom, meu nome é Guilherme, essa é a minha BMW E34 Série 5, trabalho na Vanguard e hoje eu vim contar a minha história. Cara, minha paixão por carro começa desde criança. Eu vim para São Paulo com uns 6 anos mais ou menos, né? Vim com meu pai. Basicamente a minha rotina o dia inteiro era estudar, fazer alguma atividade à tarde, né? Mas a gente não tinha muito lazer assim, fora do normal. Mas no final do ano sempre tinha viagem que eu voltava para o Rio Grande do Sul, né? E essas viagens elas criavam muita expectativa em mim e tal, eu sempre gostava e para mim o negócio já começava ali na garagem mesmo, né? Você carregando o carro, meu pai teve alguns carros e tal. E eu sempre fiquei prestando atenção no meu pai dirigindo, de como que aquele carro que ele tinha trocado era diferente do anterior, de quais eram os diferenciais, pô, por que ele não freava com freio de mão, tá aquela coisa de moleque mesmo, né? Até que eu tirei a carta, né, e comecei a viajar. A gente tinha um Vectra na época, era 2.0, mecânico, né? E eu viajei muito com esse carro, eu viajei demais com esse carro. E essas primeiras viagens, esses ciclos, tal, a gente estava com o pessoal, com os amigos, sempre viajava no fim de semana juntos, tal. É aquele negócio de entrar na estrada às 11 horas da noite, com o pessoal, todo mundo curtindo, pô, vamos para aquele lugar, tal, com aquelas expectativas, as mesmas que eu tinha quando eu viajava antigamente, mas eu que estava no comando ali naquela hora, eu que estava trocando marcha, então você estava lá de noite, aquela estrada livre, você andando, o som, a galera conversando, tal, putz, aquele negócio me dava um... Meu Deus, que coisa louca isso daqui, eu posso ficar dirigindo horas aqui e onde vocês querem ir, né? Vamos em frente, né? Aquilo começou a me dar uma satisfação, um prazer muito grande, né? Viajar assim e tal. Puta, eu lembro uma vez que eu tava indo para Guaratinguetá, se eu não me engano, ali na Dutra, né? E era de noite, meia-noite já, a gente já estava quase chegando. E eu estava indo bem, o pessoal também, todo aquele clima de carro, assim, negócio bacana, o pessoal contando história, todo mundo dando risada e tal. E aí, de repente, eu estava dirigindo e aí eu vejo, achava que eu estava muito bem na estrada, assim, e aí eu vejo, assim, uns faróis, assim, uns aros redondos vindo, assim, lá de longe, e me acompanhando, e depois ele, de repente, chega perto, eu falei, meu, como assim, cara? Eu já tô rápido. E o cara pede passagem, e aí ele vai, passa, e eu, meu, o que é isso, cara? Que carro é esse, né? E pô, era uma Série 1 na época, né? Acho que era uma 120 ou uma 130. Meu, passou muito, sei lá explicar, o negócio passou muito rápido. E aí eu comecei falei, meu, será que dá para ter um carro desse? Quanto que custa um negócio desse e tal, não sei o que. Aí começam as histórias, né? Sei lá, no trabalho, na época eu trabalhava no banco, meu, chegava a hora do almoço e tal, você começava a pesquisar, né? Isso faz o quê? Uns 15 anos atrás, assim. Hoje, todo mundo que você conversa, assim, os caras falam, pô, hoje eu tô no trampo, meu, fico vendo as lasanhas que eu posso comprar e tal. E aí eu fui, vi o carro, identifiquei, pô, não, beleza, uma Série 1, devia ser esse ou aquele motor e tal. Fui na concessionária, falei, meu, deixa eu ver esse carro aqui e tal. Vi o carro e tal, não sei o que, aí você vê o preço do carro e você fala, o que eu tô fazendo aqui, né? Pô, obrigado, tchau. Fora de condição, era quase o triplo do preço do Vectra e nem que você fizesse cálculos e vendesse, abrisse mão de comer, não dava para comprar. E aí o negócio meio que baixou, né? Baixou a febre do momento. E aí eu continuei viajando e tal, e aí eu não lembro se eu estava acessando, acho que o Mercado Livre, BMW M5, 34 mil reais. Eu vendo o Vectra, compro o carro e ainda sobra dinheiro para consertar uma suspensãozinha, né? Pô, o que pode dar de errado, né, meu? Nada pode dar errado, pô, é o negócio do século, eu saí com o M5 ainda vendo e sobra dinheiro do banco, pô. Lógico que o negócio não é muito assim, né? A gente, depois que compra o carro, principalmente esse tipo de carro, na época lasanha era um negócio que você comia na casa da avó, né? Não era isso aqui, né? Não existia isso aqui, por isso que esses carros eram baratos, né? O pessoal ainda não via os potenciais que você tinha. E aí eu fui ver o carro,
né? Fui ver esse carro de 34 mil aí. E também na época, meu, você não via isso na rua, assim. Hoje, qualquer esquina você vê uma Mercedinha, um europeu importado com suas rodas grandes e tal. Na época não era assim, né? E, puta, eu lembro quando eu fui ver o carro e vi o dono e tal. E aí puta, quando eu olhei o carro, eu falei, meu Deus, pensei que eu vi, sei lá, uma estrela de rock, assim, porque, meu, mas é um M5, tá aqui no Brasil e custa 34. E tipo, puta, olha aqui, não sei o quê. E aí consegui dar uma volta com o carro, o carro tava uma merda, a suspensão tudo batendo, o motor era, sei lá, 2 cilindros, até 3.000 RPM, depois ele dava alguma coisa assim e acordava, tava uma merda o carro tava uma bosta, o cara tava vendendo porque o carro não ia andar mais, né? Eu acabei não comprando e tal, mas não desisti, assim. Eu falei, poxa, 34, né? Tudo bem, o cara jogou lá embaixo porque o carro tá fudido mesmo, né? Eu continuei procurando e tal, e tinha outras anunciadas, bem mais caras, né? E eu encontrei uma, essa primeira que eu tinha visto era 92, então era o motor 3.6 ainda, com distribuidor e tal, uma versão de 310 cavalos, se eu não me engano. E a outra já era uma 95, último ano de fabricação dos últimos modelos, já tinha o motor 3.8, já tinha o câmbio 6 marchas, né? Já tinha a suspensão de EDC, eletrônica, né? Com controle de amortecedor. Eu vi esse carro tal, estava muito mais inteiro, muito mais bem cuidado, né? O carro, ele estava com um dono que o cara curtia o carro de outra maneira, né? Você olhava assim, acho que tinha uns 12, 13 adesivos M5 no carro inteiro. Tinha uma anteninha com LED, assim, uma barbatana com LED. Aqui no paralama dianteiro tinha uns LEDs roxos, assim. Aqui também ele tinha posto um NDY roxo, tinha botando uns reloginhos na coluna A ali. Não é muito meu estilo de curtir o carro, né? Eu curto ele um pouco mais saudosista nessa hora. Mas o carro em si, a mecânica, assim, estava muito bem cuidado, muito inteiro, né? Era um carro que daria para partir ali, fazer uma viagem longa, né? Que era a ideia de comprar o carro, na verdade. Compramos esse carro, né? Esse carro eu usei bastante. Fiz muitas viagens, né? E uma dessas que eu fui para o Rio Grande do Sul, já com esse carro, fui eu e um amigo meu. A gente estava indo no Carnaval e eu estava em Curitiba, na serra que desce de Curitiba, ali você sai da 116 e desce para 101, né? E ali naquele ponto, eu lembro que a gente tinha chegado, a estrada chegou a parar umas 2 horas porque tombou um caminhão, estava chovendo bastante, carnaval e tal. E aí quando liberou, também estava chovendo, a gente foi descer, né? E o carro ele perdeu a traseira, né? A gente estava conversando, estava desatento mesmo. E aí de repente você está dirigindo, ele é um carro que tem o seu torque, né? Câmbio mecânico, não tem nenhum auxílio eletrônico assim que você já encontra hoje em dia. E diferencial semi-blocante também. E ele perdeu a traseira, a gente ficou brigando com o carro e tal, mas ele acabou indo para fora da estrada, caiu numa valeta, né? Se tivesse uma mureta ia ter batido só a lateral. Mas ele caiu numa valeta, caiu de ré, a gente chegou a virar mesmo. E o carro simplesmente fez uma cambalhota assim e parou, né? A gente parou de ponta cabeça, soltou o cinto, desceu. Saímos ilesos assim praticamente, porque foi mais pelo buraco mesmo. E só que o carro acabou, né? A parte de cima inteira para cima ele tinha destruído, tinha simplesmente sentado no asfalto. E acabou, né?
gente virou o guincho e tal, botamos o carro no guincho, ele ficou lá num depósito. Depois eles mandaram pra gente o que sobrou do carro. Na verdade, o que sobrou do carro foi daqui para baixo, né? E daqui para baixo eu tenho suspensão, eu tenho motor, eu tenho transmissão, quadro traseiro da M5, o interior. E eu fiquei com isso aí durante um tempo lá na garagem, pensando um pouco o que eu ia fazer, né? Meu pai uma vez chegou e falou, olha, eu tava dando uma olhada assim naquele carro que a gente tem lá parado, aquela sucata, né? E eu olho e encontrei uma 535 aqui, 1990, uma E34 também. O cara tá pedindo barato. E eu joguei uma proposta, a gente tinha na época tinha uma Ranger 95, né? E a gente fez uma proposta e a gente trocou o carro, né? 535 não tava andando, tava com o câmbio todo f***ido. Acho que o cara deu graças a Deus que trocou por um carro que dava para usar, né? Fizemos o swap, né? Deixamos o carro na lata, tiramos até chicote, né? O carro ficou basicamente no monobloco. Fizemos a transferência de tudo, botamos o chicote, o interior inteiro, o motor do para-brisa, tudo que não é de lata, os espelhinhos praticamente vieram da M5. A gente montou o carro de novo, fizemos todas as adaptações que a M5 fazia na época, né? Para você transformar a 535 na M5. Abrimos o motor, fizemos o motor inteiro também. Tinha um risco na camisa, troquei pistão e tal. É porque a gente fez um projeto para ver até onde dava para ir, né? E realmente a gente conseguiu fazer o carro inteiro, original, né? Ainda nessa pegada de saudosista. Mas terminamos, está funcionando, está andando. Melhor que estava antes, que a gente consertou uns negócios também que estavam ruins. Suspensão e tal. BMW M5, ela começou no modelo anterior, E24 chassi. Nos últimos 2 anos, se eu não me engano, os alemães tiveram a maravilhosa ideia de pegar um motor de competição e jogar num sedã, botar um câmbio mecânico, um diferencial semiblocante e botar e vender isso, né? E a ideia foi maravilhosa, o carro andava demais, né? Pegava os postezinhos, pegava tudo que era na época, mas naquela pele de cordeiro, naquele aspecto de sedã, né? E aí na E34 eles continuaram, né? Fizeram a versão, pegaram esse motor, fizeram o S38, basicamente o mesmo bloco, cabeçote muito parecido e tal, mas transformaram ele para um uso um pouquinho mais civil, o controle de emissões também entrava, né? E também em cima da 535, mesmo chassi, também esse aqui foi o último carro feito à mão, né? E até 93 ele tinha a versão 3.6, né? Com 5 marchas, com esse capô, com essa grade pequenininha, né? Depois eles lançam uma atualização desse motor, o S38B38, que é 3.8 litros, então é um motor 6 cilindros, 3.8, com um câmbio de 6 marchas, né? Suspensão EDC eletrônica, uma suspensão que os amortecedores eles têm 3 câmeras, tem uns solenoides enormes assim, para controlar o fluxo, então usa a câmera menor para ter mais rigidez e tal. Se chamava de suspensão de Nürburgring, né, que foi desenvolvida e testada lá. Hoje você usa aqui na rua, ela é uma bosta. Ela é horrível, que suspensão terrível, que é mesmo nos 2 modos, o esportivo ou o dinâmico, que tem 3 acelerômetros para medir a aceleração da carroceria, é uma bosta. Muito dura e pula muito e tal. Não é só meu carro, eu já tive a chance de trabalhar em outros carros, assim, outras E34 também, tudo a mesma porcaria. Só que o carro é o último 6 cilindros em linha da BMW com essa litragem, quase um motor 4 litros, né? É um motor com origem de competição, as outras M5, só a V10 também teve um motor que foi originado da Fórmula 1. Todos os restantes eram os motores da época mesmo, um M62 tal, que era adaptado e transformado num motor de alto rendimento tal, para motorsport, né? Esse carro está declarado de fábrica com as medições da época, né? 340 cavalos, gira alto, gira 7.200 RPM. Se você está com um WT, né, com pedal 100% de pedal, ele tem um variador no pleno que ele abre
ele abre e varia o tamanho do pleno, a área ali que você tem para modificar a velocidade do ar. Você escuta isso, é como se fosse um VTEC, né? Mas em termos de som apenas, né? Mas na potência também ele entrega um golpe a mais, um pulo, um fôlego a mais, ali a partir de 4.000 RPM mais ou menos. Não tem nada a ver com comando de válvula. Esse carro ele é bem especial para mim pessoalmente, mas profissionalmente também, né? A minha história de oficina começa com ele, começa com eu querendo manter esse carro barato que eu comprei e essa grande compra que eu tinha feito na época, que na verdade já botei 2 vezes o preço do carro em cima em manutenção, mas tentando manter ela sob controle, né? Então todo o conhecimento, pô, vou trocar o óleo, vou ter que trocar o pneu, vou ter que fazer um ajuste. Como é que faz do jeito certo, né? Eu sempre busquei essa informação por fora, seja com, na época, os meus mecânicos, donos do mesmo carro, informações com o fabricante e tal, e tudo isso acabou vingando na própria Avantgarde hoje, né? A história da oficina da Avantgarde, o conhecimento que eu fiz, que a gente teve, que a gente acumulou para construir aquela oficina hoje que está rodando, foi a partir desse carro. Se não fosse esse carro aqui, eu não teria saído do ramo, sei lá, de serviços e aberto a oficina e consertar o carro das outras pessoas também. Não dá para desvincular as duas histórias. Por isso que a gente refez o carro inteiro também, né? Dirijo até ele hoje. Não tenho nem mais um carro mais forte que esse, não. Mas temos a ideia de projetos aqui, né? Agora que não é mais uma M5, os puristas agora não vão mais barrar as ideias, né? A ideia agora é que a gente tem uma boa plataforma, né? Um motor quase 4 litros, para montar uma injeção programável, montar talvez um sistema de indução forçada com um turbo grande, resolver esse negócio da suspensão, freios maiores, né? Vai começar agora o projeto. Agora que ele já está rodando sem problemas, o céu é o limite agora.